Eu me chamo Maria Beatriz, sou professora. Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro da Ana Cláudia Ramos chamado Hoje é Amanhã. Ele foi escrito pela Ana Cláudia Ramos e ilustrado pela Ionita Zilberman. Antes de falar um pouco do livro, eu vou ler um pedacinho. Era a hora de Carol deitar. Como sempre, a mãe colocou a filha na cama, contou uma história e depois deu um beijo de boa noite. Mas antes da mãe sair do quarto, Carol perguntou: Mãe, ontem eu vou brincar na casa da Marina? Ontem não, filha. Amanhã. Depois de dormir, acordar e almoçar. Mas agora dorme que já é tarde. Tá bem, mas fica aqui na minha cama um pouquinho. Carol ainda é pequena, vive trocando ontem, hoje e amanhã. Era um tal de: amanhã eu fui na praia, ontem eu vou passear. A mãe sabe que não adianta explicar muito. Esse negócio de tempo é mesmo difícil de entender. Esse livro está indicado para as crianças que estão terminando o processo de alfabetização. E a gente sabe que essa questão do tempo é muito normal, né? Quem convive com criança, quem é professor, quem tem filho pequeno, sobrinho, enfim, sabe o quanto que essa frase, hoje eu fui na casa de fulano, é muito comum. Então, a Ana Cláudia Ramos, ela traz esse tema de uma experiência até com a filha dela, né? Quer dizer, é muito interessante. A Ana Cláudia Ramos, ela é escritora, ela é professora, ela viaja muito pelo Brasil, mostrando o trabalho de literatura, ela lê o livro em escola, ela conversa com o professor e com alunos. É uma pessoa muito dinâmica nesse universo. O livro Hoje e Amanhã, ele está classificado no gênero conto. Ele é uma narrativa curta, né? E a gente classifica ele como conto. Outra relação interessante que na sala de aula pode ser feito é, por exemplo, o título. Você chegar, depois que você conta a história, perguntar para as crianças: hoje é amanhã? É uma pergunta ou é uma resposta? E aí está trazendo de uma maneira lúdica para a criança a questão da pontuação, a questão da pergunta. Ao longo do texto, como ele tem muitos diálogos, você também pode, com a criança, estar identificando o travessão, as aspas, quer dizer, quando é que você sabe quem é que está falando. Então, são outros elementos que você pode estar trazendo para a sala de aula. A Ionita, que é a ilustradora do livro, Ionita Zilberman, ela nasceu em Tel Aviv, então é bacana, é uma pessoa que nasce em um outro país, a gente explorar isso com as crianças. Ana Cláudia conta que vem de uma história pessoal, de uma história da filha dela, que confundia o ontem e amanhã, que é uma coisa muito comum. Então é muito bacana o professor, antes de levar o livro para a sala, ele conhecer quem escreveu, quem ilustrou. E esse livro, ele está trazendo isso, está trazendo aí elementos para você conhecer a obra, além da história que está sendo contada, quem fez, por que fez. E aí a gente, ainda olhando para esse livro, quer dizer, eu não vou ler ele inteiro para vocês, eu estou comentando algumas coisas que a minha leitura prévia me proporcionou. Você chega em algum momento e você encontra a mesma ilustração nas duas páginas. Por que será? Será que isso foi um erro de edição? Não foi. Quando você vai conhecer o livro, você vai ver que é a menina pedindo para o pai para voltar no mesmo lugar que ela tinha ido ontem. Então, o ilustrador, ele está conversando com esse texto e ele brinca com alguma coisa, né? Porque aí é interessante você olhar, tem alguma diferença brincar com a criança nesse sentido? Né? Uma ilustração que... Será que elas são iguais? Será que a palavra escrita que muda alguma coisa? Então é interessante que o professor se aproprie dessa história para quando ele estiver lendo para essa criança, para essa turma, ele vai poder brincar com isso. E é interessante quando você pensa em levar para a sala de aula, quer dizer, a proposta do PNL de literatura é formar leitor, é uma educação literária. Então é interessante você estar dialogando com o currículo. Esse livro, Hoje e Amanhã, ele convida a você trazer elementos da contagem do tempo que a gente chama biológico, daquele tempo que marca, né? É legal você fazer uma linha do tempo com as crianças, é legal você olhar para o tempo que está sol, o tempo que está chovendo. Então, você pode brincar com esse tempo de várias maneiras.
E essa faixa etária que está indicado no livro é um momento que a criança está consolidando esse conceito dentro dela. Então, esse livro ele pode ajudar muito nesse sentido. É interessante também você explorar com a criança tudo o que ela traz de casa, de como é que o tempo passou. Quer dizer, uma coisa que está sempre presente nos anos iniciais, previsto, é você valorizar o conhecimento prévio. Então, como é que é na casa dessa criança essa questão do tempo? O que ela faz antes de ir para a escola? O que ela faz depois da escola? Então, você está aí dando elementos para ela estar se formando, para ela estar se conhecendo, enquanto indivíduo, ser social, alguém que vive em família, na escola, e você está ajudando ela nesse trânsito. Então, esse livro, Hoje e Amanhã, da Ana Cláudia Ramos, ela pode colaborar e muito para vários assuntos que são abordados no primeiro ciclo, no segundo e no terceiro da educação fundamental.